Lucas 24, 30 e 31. Amém? Diz assim a palavra: E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Fecha os olhos, coloca a mão no coração. Senhor Deus e Pai, pedimos que a Tua palavra, mais uma vez, seja a luz que nós precisamos para iluminar os nossos caminhos. Que mais uma vez a Tua palavra esteja ministrando no coração de todos nós. Espírito Santo, viemos aqui para celebrar, viemos aqui para Te adorar, viemos aqui para Te agradecer, viemos aqui para Te cultuar, e pedimos que o Senhor esteja falando com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. E todos os da fé digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Aqui é o episódio pós-ressurreição de Jesus. Jesus havia ressuscitado. E aí a gente fica pensando, aonde Jesus estaria após a ressurreição? Onde você esperaria que Jesus estivesse após a sua ressurreição, após ele ter levantado dentre os mortos? Porque o que eu acho interessante é que ele não está em Jerusalém, aonde o Espírito Santo está por vir. Ele também não está no lugar aonde ele foi crucificado, e ele não está no lugar aonde a promessa vai ser liberada. O local aonde ele foi crucificado será o lugar onde a glória de Deus vai ser revelada. E enquanto espera que isso aconteça, Jesus vai passear, vai dar umas voltas. E a Bíblia conta que então as mulheres foram ao túmulo pela manhã, mas o corpo dele não estava mais lá. E quando a gente vê essa informação na Bíblia, de alguma forma, eu acho até que foi uma acusação aqui, uma falta de fé, sendo que ele mesmo disse que ressuscitaria ao terceiro dia, e elas estão indo lá para embalsamar o corpo de Jesus. Isso demonstra que elas não creram completamente nisso. Elas não acreditaram por inteiro. Apesar de serem sentimentais, elas ainda não tinham experienciado esse superpoder de ressurreição que nos permite saber que, mesmo que pareça morto, estava morto, é morto, mas não precisa ficar morto. É isso a mensagem da ressurreição. É isto que a ressurreição me diz. E então as mulheres vieram para ungir o corpo dele, e o corpo dele não estava mais lá. O corpo dele levantou-se da sepultura, e os lençóis que cobriam Jesus, esses permaneceram. Não é interessante? Lá estava o seu lenço dobrado, estavam os lençóis que o cobriam, e aqui já começa
um pouco de uma mensagem de Cristo para nós, e Ele está nos demonstrando que quando você muda de um estágio para outro, quando você muda de uma estação para outra, quando você chega num período de vida na tua vida, você precisa entender que aquilo que te cobriu no passado já não serve mais, aquilo que te serviu já não serve mais da mesma maneira. E mesmo que tenha sido íntimo, mesmo que tenha sido profundo, precisa ser deixado para trás. Por isto não será mais usado. Então você que está aqui nessa noite, e eu estou profetizando que você vai viver a melhor fase da tua vida. Eu estou profetizando que coisas maiores estão para chegar na tua vida, que coisas poderosas estão para acontecer na sua casa, que coisas maravilhosas estão chegando, liberadas dos céus para a tua vida. Mas eu quero que você tenha coragem de deixar algumas coisas que não servirão mais para esse tempo na tua vida. Algumas coisas que te cobriram, algumas coisas que foram necessárias lá naquela estação, não são mais necessárias nesse tempo. Então levante a tua mão e diga assim: eu quero viver a ressurreição de Cristo. Diga: Deus, me dá coragem para abrir mão de algumas coisas que eu ainda não consigo. Você consegue entender o que eu estou pregando aqui? Para a gente viver o novo de Deus, é necessário nós deixarmos algumas coisas, é necessário nós abandonarmos algumas coisas. Foi isso exatamente a mensagem que Jesus deixou. Jesus não estava lá, mas as coisas que cobriam ele ainda permaneceram no túmulo. Coisas mortas precisam permanecer no lugar de morte. Coisas que sustentaram coisas do passado precisam permanecer no passado. Mas aí a pergunta: mas aonde está Jesus? E aqui nós começamos a entender algumas coisas da mensagem que Jesus quis deixar para nós logo no começo. Logo após a sua ressurreição, a Bíblia conta que ele apareceu em alguns lugares. E então ele aparece com esses dois discípulos, a Bíblia conta. O nome de um, a Bíblia até conta, é Cleopas. Olha que nome maravilhoso para você dar para o teu próximo filho. Cleopas. E o seu outro companheiro, eles estão caminhando pelo caminho, e a Bíblia conta que ele aparece sorrateiramente a esses dois viajantes que estavam desencorajados, estavam desapontados, porque Deus não precisa que estejam felizes para trabalhar em seus corações. Esses homens estão entristecidos, esses homens estão com muito medo do futuro. Sabe quando você olha para o futuro e você não vê nada de bom lá? Você não enxerga nada de promissor lá? Porque na mente deles, eles não conseguiam conceber ainda a morte de Jesus. E é interessante que eles estão andando, conversando, e Jesus chega e começa a caminhar com eles. Jesus começa a trabalhar no coração deles, e eu creio que nessa noite de ressurreição, Jesus está aqui também para trabalhar no coração de alguns de vocês. Jesus está aqui para conversar pessoalmente também com você. Não, ele não anda só com os certinhos. Ele, às vezes, Jesus caminha com pessoas que estão tendo momentos escuros na sua vida, tendo momentos complicados na sua vida.
E a Bíblia nos revela que Cleopas não está apenas preocupado, mas em muitas maneiras ele estava esmagado. Esmagado por quê? Porque as expectativas que ele tinha sobre Jesus e o que ele faria, morreu na cruz. E isso esmagou Cleopas. Sabe quando todas as tuas expectativas em Deus não são supridas? Geralmente quando isso acontece, a gente também fica esmagado, a gente também fica desanimado. E a Bíblia nos conta que Jesus aparece ao lado daquele que estava esmagado e seu companheiro sem nome. E então ele caminha ao seu lado, para longe de onde a promessa iria cair. Olha só, esses dois discípulos estão esmagados, estão esmurecidos, e eles estão caminhando para longe de onde aconteceria o grande milagre da ressurreição. Eles estão caminhando para longe. Sabe quando você está caminhando para longe da onde Deus disse que você deveria permanecer? Sabe quando você está caminhando para longe dos planos e dos propósitos de Deus? Esses dois discípulos, eles estão caminhando para um lugar desconhecido, é claro, desconhecido para nós, mas não era para eles naquela altura, mas era tão insignificante naqueles dias. E quando eu olho para esse lugar tão insignificante, que você não vai achar outra vez escrito na Bíblia, de tão insignificante que era, eu entendo que às vezes Deus não só aparece em lugares importantes, e Deus não se revela a só pessoas importantes. Às vezes Deus se revela em lugares menos improváveis. Às vezes, em vez de Deus se revelar no teu sucesso, nos teus gritos de alegria, Deus se revela em meio à dor. Deus se revela em meio às incertezas da tua vida. Deus se revela em momentos que parece que tudo está concorrendo para que não dê certo. E lá vem Deus. E lá vem Deus e se revela a você. E o que eu acho interessante é que ele pode aparecer e falar com alguém que está lá no fundo, alguém que está lá no fundo, alguém que está aqui nesse meio, alguém que está aqui nesse outro meio, e quem sabe ele pode falar até com alguém que nem na igreja está. É assim que acontece, é assim que às vezes Deus encontra as pessoas. Não foi você que encontrou, foi Ele que te encontrou. E às vezes Ele vai num hospital, às vezes Ele vai numa cadeia pública, às vezes Ele vai no subúrbio, às vezes Ele vai na boca de fumo. Não importa o lugar que Deus se revela, não importa aonde um dia Deus te achou. Quem sabe você também estava caído, estava cabisbaixo, mas Deus te encontrou, Deus te achou. Será que temos pessoas aqui que foram encontrados por Jesus também um dia, que foram achados por Jesus também um dia? Você também estava desanimado, desalentado, e Jesus se revelou a você. Amados, a Bíblia está dizendo que eles vão para esse lugar chamado Emaús, e ao longo do caminho, não seria espetacular se Jesus, Ele mesmo pregasse para você? Imagina que você está caminhando, e Jesus aparece, e não pergunta se pode caminhar com vocês, mas Ele apenas começa a falar, e Ele lhe faz uma pergunta. Eu acho interessante que às vezes, antes de Deus nos dar as respostas, Ele muda as questões. E a Bíblia nos mostra que então, enquanto aquele estranho se aproxima e começa a conversar, eles começam a contar sobre as suas desilusões,
E é interessante que eles estão contando as suas desilusões, eles estão contando do seu fracasso interno. E é importante nós entendermos que Deus consegue lidar com os teus fracassos, Deus consegue lidar com as tuas desilusões. E eles começam a abrir o coração para esse estranho, e eles falam da dúvida deles, mas Jesus lidou com a dúvida deles. E eu acho interessante, porque eu achava que era preciso ter fé para Deus vir ter comigo, mas eu comecei a perceber que talvez a presença de Deus é mais poderosa quando eu sou honesto acerca da minha vida, quando eu sou honesto acerca da minha dor. E é aí que eu aprendo mais, quando as coisas não acontecem como eu gostaria que acontecesse, quando as coisas não funcionam da maneira que eu achava que deveria funcionar. Isso muitas vezes traz dor para o nosso coração, isso traz angústias, mas o que eu acho interessante é que os desvios, os detalhes, os becos sem saída, e eis aqui o Filho de Deus caminhando com 2 viajantes para longe do destino. Eles estão andando para aquele lado, mas estão caminhando para o lado errado. E eu quero lançar uma mensagem para você aqui. Quem sabe nesse tempo todo você tem caminhado para o lado errado, você tem caminhado para lugares que Jesus nunca disse que era para você ir. Você tem caminhado para lugares que Jesus disse assim: não vai por aí, mas você insistiu, e você foi, e você tomou a caminhada errada, e você tomou o direcionamento errado. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, Jesus ainda caminha com você, Jesus ainda lembra de você, e Jesus não vai te deixar sozinho nessa caminhada. Ouça, Jesus não vai te deixar sozinho nessa caminhada. Não sei por onde você anda, não sei qual o caminho que você tomou na sua vida, mas eu estou aqui para dizer que Jesus não vai deixar você nessa caminhada. Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir o teu coração, Ele quer ouvir as tuas palavras. Será que você pode levantar a mão e agradecer a esse Deus que te entende nos momentos de crise? Porque todos nós já tivemos uma crise na nossa vida. Todos nós já tivemos momentos que a gente saiu do trilho, que a gente saiu da caminhada, que a gente saiu do rumo certo. E a Bíblia vai nos mostrando que enquanto ele anda com esses 2 moços, ele começa a explicar sobre ele mesmo. E a Bíblia diz que então ele começou com Moisés e com os profetas. E a Bíblia não conta para a gente o que eles falaram. Talvez ele tenha falado sobre o Cordeiro da Páscoa. Talvez ele tenha falado que o que Moisés fez, pedindo para que as pessoas preparassem um cordeiro para celebrar e comemorar a sua saída do Egito. E assim eles estão a ouvir sobre o Cordeiro da Páscoa, mas não sabem que estão ao lado do Cordeiro da Páscoa. Eles estão ouvindo sobre o Cordeiro que foi sacrificado lá no passado, e eles estão falando com o Cordeiro que está sacrificado agora. Sabe por que a gente está aqui nessa noite falando de Páscoa? Porque o Cordeiro, aquele mesmo que foi sacrificado no passado, hoje ele faz para nós um novo e vivo caminho. Hoje ele é o nosso caminho, hoje ele é a nossa alegria, hoje ele é a nossa razão de ser. E a Bíblia nos conta que então eles não o reconhecem agora.
Quando você olha para trás, você consegue ver a extensão da obra de Deus. Você consegue, quando você olha para trás da sua vida, enxergar a maneira que o Cordeiro trabalhou na tua vida? Quando você olha alguns anos atrás, você consegue enxergar aonde Deus te achou, aonde Deus te resgatou, aonde a mão de Deus foi mais com você, aonde a bênção de Deus foi mais com você. A Bíblia diz que assim, enquanto eles estão na estrada, eles não podiam ver, mas eles continuam a andar. E Jesus está conversando com eles, e eles estão gostando do ensinamento de Jesus, e eles estão interessados no que ele está ensinando. E eles estavam fazendo uma viagem de 7 milhas, e ele caminhou todo este caminho com eles até Emaús. E quando eles chegaram ao local aonde achavam que iam, porque não iam ficar lá por muito tempo, e eu acho interessante é que Deus vai ter com você aonde você está, mas Ele nunca vai deixar você lá. Ele nunca vai te deixar na mesma posição que Ele te encontrou. E enquanto eles caminhavam, a palavra dele lhes interessava. Mas quando eles chegaram ao lugar para onde iam, esse lugar chamado Emaús, Jesus agiu como se ele fosse continuar, porque a viagem pode começar aonde estão, mas como termina depende de você. Ouça aqui essa verdade: você pode estar caminhando com Jesus, mas é você que determina onde essa parceria termina, aonde essa parceria acaba. Aonde é que você permite que Jesus saia e vá embora? Aonde é que você permite que Jesus já não faça mais parte da tua caminhada? E vocês é que decidem se querem que a relação de vocês com Deus seja apenas uma coisa supersticiosa, ou se querem que seja algo tão real que você se entregue totalmente a esta relação. O fato é, amados, que a cruz é o meu sistema operativo. Não é um extra, não é um acessório, não é uma aplicação, mas é uma nova maneira pela qual eu faço o que faço, seja o que for que eu faço. Hoje já não faço porque faço, mas faço porque Ele vive em mim. Posso dizer como Paulo: já não sou mais eu que vive, mas Ele vive em mim. E quando Ele vive em mim, a minha maneira de ser se transforma. Quando Ele vive em mim, a minha maneira de pensar se transforma, a minha maneira de tratar as pessoas se transforma, a minha maneira de se relacionar como igreja se transforma, a minha maneira de adorar se transforma, a minha maneira de glorificar se transforma. Quando eu tenho uma relação profunda com Ele, eu não consigo ser eu mais mesmo, porque agora Cristo me travestiu, Cristo me cobriu, o Cordeiro me cobriu, e então eu me transformo numa nova pessoa, eu me transformo num novo ser, e é a nova maneira pelo qual eu faço o que faço, seja o que for que eu faço. Jesus, Ele não altera apenas aquilo que eu faço no domingo, mas estende-se para a minha segunda-feira, transforma a minha terça-feira, funciona na quarta, aparece na quinta, e eu sigo na sexta-feira, e ainda sou salvo no sábado, porque Ele é o Deus de todo o caminho, Ele é o Deus de todos os dias. Se você se encontra com Jesus só no domingo à noite, alguma coisa está errada, alguma coisa não está funcionando, alguma coisa está disfuncional na tua vida. Então jogue a tua mão lá para cima e diga assim: eu preciso dele todos os dias na minha vida. Mais uma vez, diga: eu preciso dele
Ele todos os dias na minha vida. Entenda, amados, que o bom trabalho que Ele começou em cada um de nós, Ele será fiel à sua promessa, e Ele não vai parar até que essa obra esteja completa, até que essa obra esteja terminada. E a Bíblia diz que então eles o convidam para ficar, e na experiência comum de uma refeição partilhada, a Bíblia diz que enquanto eles estavam à mesa, lembre-se que eles estão interessados em quem Ele é, mas ainda eles não reconhecem quem Ele é. E então Jesus vai e senta-se com eles. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, Ele tem tempo para uma pausa na manhã da ressurreição. Ele tem um tempo para parar e sentar com gente faminta. Ele tem um tempo para parar e sentar com gente que tem sede e tem fome na sua presença. Ele sempre tem um tempo, e a Bíblia diz que conforme ele senta, ele começou a tomar o controle. Eu acho interessante porque até dizem que Deus é um cavalheiro, que Ele não entra sem ser convidado, e é claro que isso é parcialmente verdade, mas quando o deixam entrar, Ele toma as rédeas. Então Ele toma o controle, e Ele senta-se, e Ele pega o pão, e eles estão observando enquanto Ele pega o pão, e eles ficam olhando para Ele, e agora aquele companheiro de viagem, não é mais ele o convidado, ele passa a ser o anfitrião na casa de outra pessoa, e é isso que acontece quando Ele entra no teu coração. Quando Ele entra no teu coração, Ele governa. Quando Ele entra no teu coração, Ele domina. Quando Ele entra no teu coração, Ele transforma. Se tem pessoas aqui que já deram lugar para Jesus dominar, levante a tua mão e diga: Ele me dominou. Aleluias. Aleluia. E quando Ele pega o pão, e quando Ele dá graças, Ele partiu o pão, Ele partiu aquele pão, e Ele começou a servir-lhes, e foi nesse momento que o reconheceram. Foi nesse momento que eles viram que era Jesus. E talvez essa seja a razão quando sentaram e comeram com Ele. Não foi porque Ele partiu o pão como partiram o seu corpo, mas quando Ele lhes deu o pão, como no costume judaico, o pão ele é partido assim, quebrado ao meio, então se serve pedaço para cá, pedaço para lá, e a Bíblia nos revela algo poderoso aqui. Foi quando Ele pegou o pão e Ele ergueu as suas mãos para dar graças. Foi que eles identificaram que era Jesus. Como assim? Um gesto, e eles identificam que era Jesus? Foi quando Ele pegou o pão e levantou para o alto, e apareceu as suas cicatrizes. Foi que eles reconheceram, perceberam que era Ele. E isso é o que me faz saber que às vezes o poder de um exemplo é maior do que o poder de uma explicação. As palavras dele não conseguiram mostrar, Ele revelou através das suas feridas.
Ele revelou através daquilo que Ele teve que passar por mim e por você. E de repente, se hoje eu não conseguir convencer que você é amado por Jesus, lembre-se das suas cicatrizes, lembre-se do que Ele teve que passar por amar a mim e por amar a você. E eu acho interessante essa parte, porque Jesus, Ele tem o poder de levantar da sepultura, e Ele não deixaria cicatrizes aonde estavam os pregos. Se Deus tem o poder de lhe levantar da morte, Ele teria poder para fazer uma plástica, para que Jesus não andasse por aí com uns buracos nas mãos, marcas no lugar aonde a guarda romana, que foi conduzida pelos líderes judeus que o crucificaram e o sentenciaram à morte pelos pecados de toda a humanidade, certamente, se Deus quisesse, Ele não deixaria cicatrizes. Mas a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Eles viram aquele que esteve com eles o tempo todo, mas eles ouviram, não foi por causa da notícia que a pedra foi removida, não foi porque estiveram ao lado daquele que sofreu. E quando eles viram, quando foi que eles viram onde ele sofreu, foi que eles perceberam quem ele era. Quando eles viram as suas cicatrizes, os olhos foram abertos e eles o reconheceram. E depois disto, a Bíblia diz que ele desapareceu da vista deles, porque esse nunca foi o destino deles. Deus pode caminhar com você para o lugar errado, mas Ele nunca vai permanecer com você no lugar errado. Deus pode caminhar para você para um lugar fora da sua vontade. A sua misericórdia faz isso. Mas Deus não vai permanecer lá por muito tempo com você. A Bíblia nos conta que eles começaram a lembrar como seus corações ardiam enquanto falavam com Ele, e as palavras dele fez os seus corações queimar. Mas foram as cicatrizes que lhes abriram os olhos, porque há algumas coisas que não podem ser explicadas, apenas podem ser experienciadas. Há algumas coisas que você não consegue explicar com as tuas palavras. E o que eu vejo aqui é que Deus está perto dos de coração partido, e Ele não se revelará, Ele não se mostrará até que o teu coração esteja partido também, até que você esteja no fim de você mesmo. E você não o verá até que aqueles que caminham com você te virem as costas. Mas mesmo que todo mundo virar as costas, Deus ainda se lembrará de você, Deus ainda estará com você. E então você pode dizer com confiança que o Senhor, Ele é o meu auxiliador. E o que poderá me fazer o homem? O que poderá fazer aqueles que querem o meu mal? O que poderá fazer aqueles que querem a minha derrota? Se o Senhor é o meu auxiliador, se o Senhor é o meu amigo, se o Senhor é aquele que caminha, mesmo nos lugares mais difíceis que eu já caminhei, mesmo nos lugares mais contundentes que eu já estive, ainda assim, lá estava a potente mão de Deus. E a gente pode falar como Davi, que um dia disse: ainda que eu fizesse a minha cama no inferno, ainda lá Ele estaria. Em todo lugar Deus pode te alcançar, em todo lugar Deus pode te resgatar, em todo lugar Deus pode te levantar. E hoje aqui nessa noite há uma unção de ressurreição, e Deus está chamando você para a vida. Que você carregue em você
as marcas de Cristo. As marcas de Cristo significa que você caminhou pelo vale e que você passou pela sombra. Sim, você passou, mas não foi com as palavras dele, foi pelo lugar aonde ele foi ferido. Foi aí que eles viram, o enxergaram na estrada, e agora eles estão entusiasmados, e eles saem de Emaús, e eles levantam-se, e eles voltam para trás, eles levantam-se, e eles voltam para trás, eles levantam e eles retornam. Se você saiu da vontade de Deus, Jesus está aqui nessa noite, e Ele está passando por aqui, porque Ele está dizendo, é tempo de você voltar para o lugar de propósito, é tempo de você voltar para o lugar que eu estabeleci a tua vida. E a Bíblia nos conta que Ele se levantou, para que eu e você possamos nos levantar sempre. Vou voltar com esse entendimento. Ele se levantou para que eu e você possamos nos levantar sempre. Quando? Sempre. Quando? 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 Quando o diabo gritar que você não vai se levantar, lembre-se que ele se levantou para que você possa se levantar sempre. Porque Jesus se levantou, nós podemos nos levantar sempre. Porque Jesus ressuscitou, a gente pode ressurgir sempre. Por mais que o mal venha e diga, não tem mais jeito. Por mais que a doença venha e diga, não tem mais jeito. Por mais que o diagnóstico, o vício venha e diga, não tem mais jeito. Você pode levantar a tua mão e dizer, sempre, sempre, sempre eu posso me levantar. Sempre eu posso me erguer. Então entenda, você vem aí em 2025 muito melhor do que antes, porque Deus vai te levantar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Amém. Diga, Deus vai me levantar de novo. A Bíblia diz que eles se levantaram e regressaram de uma vez para Jerusalém. Eles fizeram o caminho, e quando deram a volta, redirecionados pelo poder da ressurreição, revelado nas cicatrizes do Salvador, eles levantaram e voltaram para trás. Esse é o vosso regresso. 2025 para muitos de vocês aqui é o vosso regresso. Para muitos de vocês, Deus te colocará de pé de novo. Deus derramará óleo sobre a tua cabeça de novo. Deus te colocará diante daquilo que você pensou que perdeu. Deus vai fazer você regressar de novo. Deus vai fazer você se levantar de novo. Então o que eu posso dizer é: volta João, volta Maria, volta José, porque Deus ainda não terminou as coisas por aqui com você. Deus ainda quer te usar. Deus ainda quer usar a tua oração. Deus ainda quer usar o teu dom. Deus ainda quer usar o teu instrumento. Deus ainda quer usar a tua voz. Deus ainda quer usar você. Ei, recebe essa palavra. Deus ainda quer te usar. Não fique aí parado, não fique aí fugindo. Ele tem um caminho de ressurreição para todos aqueles que levantam, retrocedem e dizem: vou ser usado de novo, vou viver de novo, vou ser abençoado de novo. Deus te chama
E esse é o tempo. Levanta a tua mão, mas levanta de uma maneira profética. Diga: eu vou me levantar e eu vou voltar. Mais uma vez, diga: eu vou me levantar e eu vou voltar. Fala você agora. Fala, vai repetindo isso para você mesmo. Vai falando. Vai falando. Fala para você mesmo. Enquanto você fala, há uma unção de ressurreição aqui. Enquanto você fala, Deus entra em concordância com você. Você vai se levantar e você vai voltar. Você vai se levantar e você vai voltar. Você vai se levantar e você vai voltar. Aleluias. E quando eles lá chegaram, eles encontraram os 11, menos Judas. Judas não se levantou e não voltou. Judas sofreu, mas ele não retrocedeu. Judas soube que estava errado, mas ele achou que não tinha mais jeito. Quantos ministérios se destroem aí? Quando o diabo te leva distante o suficiente que você ache que não tem mais jeito. Quando o diabo te carrega para um lugar tão distante que você olha e diz assim: não tem mais como eu voltar. Ouça o Espírito Santo aqui nessa noite, não o diabo. Você não veio num culto para ouvir o diabo. Você veio num culto para ouvir o Espírito Santo, aquele que tem mais poder e tem mais autoridade que o diabo. Você que acha que não tem mais jeito, Jesus continua te amando. Jesus continua te chamando, Jesus continua te escolhendo todos os dias, e Ele continua tendo um propósito na sua vida. Eles levantaram e voltaram. Judas não regressou, as coisas não correram bem para ele. E quando Cleopas chegou, lá eles começaram a entender as coisas, porque Jesus já tinha aparecido por lá também, e tudo fazia sentido. E os que tinham ido voltaram e se juntaram aos que tinham ficado. Os que tinham ido voltaram e se juntaram aos que tinham ficado. Os que tinham ido voltaram e se juntaram aos que tinham ficado. Sabe quando Deus consegue reunir gerações, uma geração que se perdeu e a outra que permaneceu, mas estava enfraquecida, permaneceu, mas estavam cabisbaixos, entristecidos. A Bíblia diz que Cleopas voltou com o seu amigo, e ele voltou e ele encontrou os outros discípulos que lá estavam. Ele voltou e se encontrou com aqueles que haviam permanecido, e eles disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou, e Ele apareceu a Simão e a Cleopas, e foi assim. Eles começaram a gritar e disseram: é verdade, e Ele apareceu para a gente no caminho, Ele conversou com a gente no caminho, a gente estava indo para um caminho, sei lá, a gente estava indo para Emaús, mas Ele apareceu e conversou com a gente, e eles estão empolgados, e eles foram do tipo assim: é verdade, nós estávamos nessa estrada empoeirada e de repente ele apareceu e começou a falar sobre Moisés e sobre os profetas, e nós não sabíamos quem ele era, mas depois ele pegou o pão e partiu, e quando ele partiu o pão, nós vimos as cicatrizes dele.
nós enxergamos os buracos das feridas, e quando ele partiu o pão, ele foi reconhecido nas cicatrizes. 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 Será que a gente identifica pessoas de Deus pelas cicatrizes? Será que a gente não identifica pessoas de Deus pelo bom carro, pela boa casa, pelo dinheiro no bolso, mas pelas cicatrizes? Será que a gente consegue ver Deus nas cicatrizes? Será que a gente consegue ver Deus aonde estiveram coisas que poderiam me matar, mas não me mataram? Aonde nós vemos somente o sinal daquilo que poderia ter me matado, mas não me matou? E muitas vezes nós superamos crises, nós superamos problemas, nós superamos dores que poderiam muitas vezes nos destruir, e a gente supera, e a gente vence a dor, e a gente vence as fases ruins, e lá está a gente num outro tempo, lá está a gente numa outra estação, mas as cicatrizes falam de onde eu estou vindo. As cicatrizes falam das coisas que eu superei. As cicatrizes falam o quanto eu fui de Deus para não deixar aquilo que poderia me matar. As cicatrizes falam que no momento de dor eu sofri, eu senti a dor, eu senti o cansaço, eu senti as lágrimas, mas Deus não me deixou lá, Deus não me deixou caído lá, Deus não me deixou prostrado lá. As cicatrizes falam que Deus me ajudou na hora da dor, que Deus me levantou, que Deus me colocou de pé. E agora o que você vê quando você olha para mim? Você vê as cicatrizes. Tem muita gente seguindo o evangelho sem cicatriz, um evangelho fácil. Lembro quando um dos discípulos não estava lá? Quem lembra dele? Qual era o nome dele? Alguém lembra? Como era o nome dele? Como era o nome do discípulo que não estava quando Jesus apareceu? Não, um outro, não Judas. Um outro que estava, parecia que ele era duvidoso. Alguém lembra o nome dele? Tomé não estava lá. Quando ele se reúne com seus irmãos, eles dizem: olha que pena que você não estava aqui, Jesus andou pintando por aí. Como assim? Se Jesus apareceu, conversou com a gente. E Tomé disse assim: mas eu não acredito. Como assim você não acredita? Eu não acredito, porque toda a ressurreição tem sinal de cicatrizes. Toda superação tem o sinal daquilo que você superou. Deus não é o Deus dos perfeitos, Deus é o Deus dos marcados.
por aquilo que superaram. Entenda as tuas cicatrizes. Para quem não conhece ainda o verdadeiro Evangelho, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem seguir um Evangelho fácil. Na verdade, as pessoas não querem viver o verdadeiro Evangelho. Mas se você vai viver o verdadeiro Evangelho, será um Evangelho de cruz e de cicatrizes. Entenda isto. Tomé está dizendo isto. Vocês estão dizendo. Mas eu só creio se eu colocar o dedo aonde ele foi ferido. E a Bíblia diz então que depois de 7 dias, quantos dias? 7 dias. 7 dias. É interessante, né? Jesus tinha tido sucesso, sim ou não? Jesus tinha tido sucesso? Sim ou não? Ele ressuscitou? Ele vai falar do seu sucesso. Mas ele não vai mostrar para os seus discípulos que ele está com ouro, com prata, com uma mula nova lá do lado de fora, com vestes novas, com coroa na cabeça. Não. Ele vai mostrar o seu sucesso através das suas cicatrizes. Foi isso que aconteceu. Ele se apresentou depois de 7 dias. Tomé estava com eles. Jesus disse: ei Tomé, tudo bem? Oi Tomé, tudo bem? Tomé ficou estarrecido. Disse: calma Tomé, vem cá, toca aqui. Tá vendo aqui Tomé? Meu lado. Toca aqui. Só as cicatrizes provam que você venceu. Gente que não é cicatrizada não é gente curada. Você foi curado em alguma área da sua vida? Então mostra as tuas cicatrizes. Cristianismo é isto. Jesus não veio esconder a dor. Ele não quer dizer para nós que seguir Jesus é fácil. Ele veio para mostrar a sua glória. E a sua glória ele mostrou nas suas cicatrizes. A sua glória ele mostrou nas suas cicatrizes. E o que são cicatrizes? Para Jesus, ele mostra que aquilo que o prendia não o prende mais. O que prendia Jesus na cruz? Os pregos. Havia buracos, mas não havia pregos. Cicatrizes é isto, amados. Entenda que a ressurreição é a marca, é a cicatriz que diz que não há mais pregos. E aquilo que um dia te prendeu, te feriu, aquilo que tentou parar a vida não existe mais. Não tem mais poder de te segurar lá. Jesus ressuscitou e não há mais pregos. Nada pode te prender ao fracasso. Nada pode te prender no fracasso. Nada pode te prender no fracasso.
Não importa o que te prendeu até hoje, Jesus ressuscitou. Não há mais pregos. Nada pode te prender no fracasso. E eu espero que esta palavra profética seja para esse ano. Nada pode te prender no fracasso. Nada pode te segurar no fracasso. Jesus ressuscitou para que eu e você tivéssemos uma vida nova e verdadeira com Cristo. Amém? Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.